Espero que os alunos saibam a história de construção desse projeto. Não é o primeiro que a Escola da Cidade executa a partir de um diálogo que nasce de um momento de muita crise, né, que é a apuração de uma situação de escravidão. Então, a gente teve aí, a Escola da Cidade teve uma atuação no Centro de Integração da Cidadania, que ainda está em execução, ou seja, o primeiro momento, então, de transformar a crise em algo mais positivo já aconteceu, né? Então, foi um aprendizado, e eu acho que agora é um aperfeiçoamento, né? Então, esse projeto nasce nesse bojo de pensar como mudar e pensar conteúdos e conhecimento. E, quando veio a ideia de construir isso a partir da presença de alguém, sem dúvida nenhuma, a presença do Jonatas era algo fundamental. O Jonatas tem uma trajetória, ninguém chega onde está e nem vai para onde pode ir aí na vida, senão por conta das circunstâncias, e as circunstâncias do Jonatas são incrivelmente muito diferentes. Da experiência militar, né, ao sonho de ser arquiteto. Ele acabou de confessar hoje para a gente, falou: nossa, eu queria muito ter feito arquitetura, essa escola é incrível. Né? Eu falei: nossa, ainda bem que você não fez, virou juiz, faz coisinhas incríveis, né? Também, tá? Brinquedo, ainda bem que você não virou arquiteto. E essa trajetória acabou colocando uma pessoa, né, e acho que é importante para vocês que estão fora do direito, a gente é advogado, ele é juiz, enfim, essa coisa do direito. A proposta que eu pensei foi: esse projeto nasceu de uma visibilidade de um trabalho que vocês têm mais fácil compreensão, que é isto aqui. Construir coisas. Aeroporto, né, ponte. Vocês têm essa visão todo dia. O que o Jonatas vai falar hoje é sobre grande obra, mas numa outra perspectiva, aquela que é de destruição. É outro tipo de grande obra. Quando ele pediu para mostrar, vocês vão ver o que ele vai mostrar, vocês verão que a gente, às vezes, tem uma visão muito unilateral, um pouco equivocada e limitada do que pode ser o impacto do trabalho escravo, da migração no Brasil, e do que é a grande obra sob o ponto de vista da criação de uma cidade. Porque desta destruição ambiental você também gerou uma cidade, todo um passivo, e todo um ativo, e toda uma comunidade. Então, agora eu vou me calar, vou agradecer a todos os presentes, pedir que vocês tenham, ao final, a possibilidade, assim, troquem, busquem contato. O Jonatas gosta de estar próximo, é professor também no Pará. Anália, já fica o convite. Está querendo levar a Escola da Cidade para lá. Eu falei porque tinha que fazer um intercâmbio. Os alunos indo para lá para conhecer os alunos de direito, o trabalho que eles estão desenvolvendo, querendo afetar a cidade no plano diretor que está sendo construído. Quem sabe vocês não vão para lá? E aí eles também trazem para... Faz esse agora, né, a ponte. Amarra isso aqui. E aí agora eu vou me calar, vou passar para o Jonas e pedir que... Depois, acho que a gente pode abrir para pergunta. Não sei como vocês querem fazer. O pessoal perguntando no meio do caminho, pode ser? Então, na hora de estar uma dúvida, está com um questionamento, uma colocação, levanta a mão, a gente não espera para o final. A gente faz uma coisa dialética. Tá bem? Então, é isso. Parabéns a você. A gente tem sorte de tê-lo como amigo e tê-lo como juiz do trabalho. Pode, depois que você falar. Fica à vontade. Obrigado, querida. Eu primeiro queria saber como é. Eu posso levantar? Você acompanha aí? Está gravando, não é isso? E pode perguntar, falar, interferir. Pode ser assim? Eu prefiro de pé, que as coisas fluem melhor. Tá. Antes de começar, eu queria agradecer as gentis palavras e o convite de vocês. E, primeiro, é uma situação, digamos, extremamente honrosa para nós, né?
E também um pouco constrangedora, porque vocês me colocaram aqui, eu vi ali os convites das palestras anteriores no meio de nomes aí fantásticos. E tendo aqui pessoas do mais alto gabarito, como o meu guru, que está sentado ali atrás. E, especificando um pouco mais a história do profissional frustrado, do arquiteto, que um dia pensei ser quando jovem, isso não foi possível por conta, digamos, do Exército, porque fui servir. O Exército, por conta do Exército, eu fui combater o trabalho escravo lá nos rincões da Amazônia. E, por conta do trabalho escravo, eu estou aqui com vocês numa faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Reencontrei vocês. E amanhã vamos falar numa conferência sobre o plano diretor de Marabá. O Barberino até me provoca assim, mas você também agora é especialista em urbanismo? Ele é que começou essa história toda, porque quando nós nos aproximamos, ele ficava me provocando. Eu sou juiz do trabalho, e ele me questionando sobre conceitos de direito ambiental, direito do consumidor, e querendo que a gente fosse o que ele é, na verdade, um juiz universal, né? Então, é mais ou menos esse o desafio que tem nos sido imposto, né? Diariamente. São temas e demandas extremamente complexas que têm sido apresentadas para o Poder Judiciário, muito especialmente para a Justiça do Trabalho, porque é uma justiça que cuida de questões sociais, da sociabilidade humana. Tá certo? E eu queria começar, então, essa exposição com essa questão, é uma questão muito prática, não vou me ater a conceitos jurídicos técnicos profundos aqui. Não sei se vocês estão vendo com muita nitidez. Será que dá para apagar um pouco? Aqui, isso. Então, essa é a região de Carajás, no sul do Pará. Aqui nós temos a parte oriental do estado do Pará, certo? Acho que aqui dá para você perceber perfeitamente o arco do desmatamento, né? A área em que a Amazônia é pressionada pela fronteira de expansão. Então, o arco do desmatamento que pressiona a Amazônia. E essa região aqui é uma região extremamente rica. É a região onde nós nos deparamos com esse caso dos mineiros de Carajás. Tá? Poderia aproximar? Então, esse maciço aqui, essa floresta aqui chama-se Floresta Nacional de Carajás, tá certo? Esse pequeno ponto aqui, na verdade, é uma cava que tem cerca de 400 metros de profundidade. Aqui circulam diversos caminhões fora de estrada que são monitorados por via satélite, tá certo? Para vocês terem uma ideia da dimensão da cidade aqui até aqui, você tem cerca de 45 quilômetros. Essa aqui é a última mina, era uma mina de cobre e ouro. Aqui existe chamava Corpo do Alemão, uma escavação profunda de cerca de 400 metros, onde também desce um caminhão. Você desce ali e olha nas paredes, as paredes reluzem, né? Você tem a imagem de que, a impressão de que aquilo tudo é ouro, mas perguntando para os engenheiros, não, isso é cobre misturado ao ouro, onde tem cobre tem ouro, mas aquilo só é possível a extração a partir de um determinado limite do preço, né? Que permita e viabilize a dissociação entre os dois.
Tá certo? Então, a questão básica que eu vou relatar para vocês daqui a pouco se deve ao deslocamento dos mineiros da cidade para essa mina principal e para outras minas, mas especialmente para essa mina aqui. Tá bom? Eu queria voltar, então, lá para o PowerPoint e para falar um pouco do projeto Carajás, né? O projeto Carajás ele surge aquela área descoberta nos anos 60, no final dos anos 60, mas ela só é a exploração dela, pode passar aí. A exploração dela, ela só se dá a partir dos anos 70 e 80. Essa área aqui especificamente, há outros grandes projetos na Amazônia como um todo, especialmente no Pará, relativos a diversos minérios e produção de energia. Tá? Até os anos 80, nada disso existia aqui, a não ser a Belém Brasília, que foi feita por JK. Né? A mineração, então, ela vem transformar radicalmente essa região. Tá? A Transamazônica veio nos anos 70, com o governo militar, e essa ferrovia aqui ela é implementada nos anos 70, 80, para a exploração do minério de ferro. E é a cidade de Marabá, que é uma cidade polo na região, onde a gente trabalha, passa a ter a sua vida, que era ela tinha uma única via de acesso, que eram os rios, né? Então passa a ter estradas, ferrovias e hidrovias, digamos, cortando e mudando radicalmente. Eu conversava há pouco aqui, Marabá, nos anos 80, tinha 50 mil pessoas. Hoje, Marabá se aproxima das 300 mil pessoas. Então, mudou radicalmente isso. E Paraopebas, que é onde está a sede do Projeto Carajás, que é aqui, não existia nos anos 80. Né? Era uma vila e hoje também se aproxima das 300 mil pessoas. Então, em 30 anos, você constrói uma cidade de 300 mil pessoas por conta dessa exploração mineral. Pode passar? Aqui? Ah, tá. Bem melhor. Bem, essa área toda, ela constituía um único território, que era o município de Marabá. Né? A partir, digamos, dessa exploração mineral, surgem essas divisões internas, divisões políticas, como briga e como luta. Isso vai, digamos assim, explicar um pouco dessa questão e vai implicar na questão da itinerância dos mineiros mais à frente, como nós vamos ver. O que ocorre, por exemplo? Tudo isso era Marabá. Paraopebas foi se desmembrando, onde fica grande parte da riqueza, mas o Salobo, por exemplo, vocês veem aqui, ó, Marabá dá um abraço aqui na serra para poder ficar com uma parte da riqueza e dos royalties da região. Canaã é onde se desenvolve hoje o maior projeto. Né? O projeto inicial e todo o gigantismo se deu até agora aqui, no Sistema Norte, na Mina Norte, e agora ele se desloca para a exploração do Sistema Sul. Para isso, eles estão criando um novo braço ferroviário e duplicando essa ferrovia aqui para que a exploração se dê de uma maneira mais eficiente e mais rápida. Aqui existe também uma outra exploração mineral de ferro. É preciso ressaltar que esse minério de ferro é o minério de ferro mais puro do mundo. Tá? Esse minério de ferro ele tem quase 70% de pureza. Nós conseguimos entregar esse minério de ferro lá na China a um preço mais competitivo do que o minério da Austrália, por exemplo, que está do lado, está próximo da China.
Essas são as máquinas que são utilizadas lá para esse tipo de exploração do minério de ferro. Cada pneu desse, ele tem um preço, para vocês terem uma ideia do gigantismo da coisa, tem o preço de um carro popular, tem a altura de 2 pessoas, 1,70 m é o raio de um pneu como esse, e, não raro, ocorrem acidentes fatais com esses veículos, porque o motorista que fica nessa cabine aqui, ele não tem visibilidade nenhuma na parte de trás, por exemplo. Aqui é aquela mina norte, né? Aquela parte norte. Cada uma dessas curvas de nível, não é isso? Circulam aqueles caminhões fora de estrada lá, para você ter uma ideia do gigantismo da cava. Esse é o trem que faz o transporte, a maior composição de carga do mundo. São 330 vagões, cada um com 50 toneladas. Isso aqui é importante registrar, porque ele vai demonstrando, digamos, especialmente a voracidade da extração, né? Muito especialmente a partir da década de 90, com a privatização da companhia. Os capitais, eles são muito fluidos, né? Mas quem modelou o processo, né, e há ações pedindo a nulidade disso até hoje na Justiça, quem modelou a Vale para levar a leilão foi uma corretora do Bradesco. E hoje o Bradesco é um dos principais acionistas dela. Ou seja, botou o preço e comprou. Mas ela tem, o governo brasileiro continua com 12 ações que eles chamam de Golden Share, que são ações onde é possível o veto. O veto a algumas ações estratégicas. Todos esses fatores contribuem para essa competitividade, né? E também interferem, digamos, nas negociações. Nós vamos ver, por exemplo, que, a partir de determinado momento, a Vale se retira da produção, do primeiro refinamento do ferro, que era a produção do ferro gusa, aquela primeira redução, a extração do oxigênio, né? Você queima o minério para extrair o oxigênio da hematita. E, como isso era feito ali na região, com queima de madeira nativa para produzir carvão com trabalho escravo, a Vale se retirou disso para evitar a contaminação da cadeia dela e repercussões do mercado internacional. Mas ela, por exemplo, terceirizou a partir daqui, ó. A partir desse momento aqui, ela terceirizou praticamente toda a atividade dela. Toda. Até aqueles caminhões, esses caminhões aqui, que eram a menina dos olhos dela, esses caminhões custam milhões e milhões de dólares. Eram operados exclusivamente por funcionários Vale, né? Mas, a partir dos anos 90, eles começaram a treinar terceirizados e entregaram isso na mão de terceirizados também. Quando nós estivemos lá no início no final dos anos 2000, a relação lá era de 4 terceirizados para um funcionário próprio. Então, esse processo de terceirização ele se intensifica e, com isso, você também limpa a cadeia, porque a responsabilidade não é sua, é da terceirizada. Então, essa evolução da produção ela é possível dado ao caráter diuturno, ininterrupto da produção. O Carajás não para, né? É nítido o interesse numa produção cada vez maior, mais rápida, mais intensa, da retirada do maior e do melhor minério de ferro do mundo na nossa região. O trem passa nas proximidades lá da Justiça
todos os dias, 12 vezes por dia. Cada hora, melhor, 24 vezes por dia. A cada hora passa um trem desse aí carregado, são 330. Madrugada se ouve o apito do trem. Tá? São quase 900 quilômetros de ferrovia. Muito bem, aí nós voltamos à questão inicial. Você tem aqui a cidade, né? Você tem a serra, a mina inicial, onde todo esse processo começa. É bom lembrar, pessoal, que bem aqui você tem um locus bem conhecido de todos vocês, né? É Serra Pelada. Tá certo? Nos anos 80, há um fluxo muito grande de mineiros, de pessoas para a Serra Pelada, daquela odisseia toda. A Vale tenta impedir isso, não consegue, é uma guerra danada aqui, e ela abdica desse processo aqui, é uma interferência, inclusive, do governo militar aqui. O Figueiredo manda para cá, o general Figueiredo, o presidente Figueiredo manda para cá o Curió, coronel Curió, para tomar conta desse lugar. Isso aqui virou praticamente um quartel. O Curió depois se torna tão poderoso aqui que ele cria uma cidade aqui chamada Curionópolis e se elege deputado estadual. Tá? Mas aí a Vale começa, digamos, a exploração disso aqui nos anos 80. O que ocorre? Essa é a principal mina, tá certo? A exploração se dá aqui, diuturnamente. E ela constrói essa vila aqui de aproximadamente 5.000 casas, lá em cima, na serra. Ontem nós conversávamos, por exemplo, sobre que destino dar, né, para vocês que fazem e que são da área urbanística, que destino dar para essas 5.000 casas lá nessa serra, em cima dessa serra, após o exaurimento desta mina. O que fazer? Não tem, né? A previsão inicial de Carajás, de esgotamento de Carajás, seriam 500 anos. Hoje se fala em 50 anos e a companhia não contesta essa vida útil. Tá certo? E aqui é a cidade. Tá bom? A cidade, vocês vão perceber, ela é delimitada precisamente pelo rio Paraopeba. Isso aqui é um rio, ó. Tá? E ela vai crescendo aqui às margens de maneira espontânea, né? Inicialmente isso aqui é um bordel, tá certo? E ela vai se expandindo de maneira espontânea, tá certo? Os mineiros todos moram aqui nessa vila, né? Deixa eu voltar aqui. Essa vila fica aqui, ó, tá vendo? Bem pequenina aqui, lá em cima. Nessa vila só moravam o alto staff da Vale, né? Os grandes funcionários, engenheiros e as autoridades do local, inclusive os próprios juízes. Essa vila tem bancos, tem comércio, panificação, tem uma vida autônoma, né? Aí, na verdade, era a cidade inicial. Lá embaixo ficavam só os bordéis, né? Tá certo? Onde os operários desciam para se divertir. Inicialmente, as próprias autoridades moravam lá, inclusive os juízes. Tá certo? Os juízes do trabalho, acho que, quando nós fomos para lá em meados dos anos 2000, fomos os primeiros juízes a não morarmos lá em cima, digamos assim, sob as bênçãos da companhia. E o aluguel lá embaixo era coisa da ordem de R$ 1.000, R$ 2.000 mês. Aqui, Bradesco, Carajás e tal. Tinha teatro, hospital, toda a estrutura necessária para... e tem um aeroporto aqui também, lá em cima, né? Aqui não dá para ver, depois a gente pode mostrar, né? Tá certo? Muito bem. Aqui já é a inspeção.
O que é que ocorre? Desde o início da exploração, os trabalhadores eles não tinham e não recebiam por esse deslocamento da cidade até as minas. Tá certo? O que é que a legislação diz? Voltando aqui. A legislação diz que esse deslocamento do trabalho, da residência até o trabalho, se ele se dá em um local de difícil acesso ou que não existe transporte público, ele deve ser remunerado. É o caso, por exemplo, de São Paulo, né, onde você tem transporte público, onde se gasta efetivamente muito tempo no deslocamento. Mas você está num ambiente urbano, onde a vida se sofisticou, onde você tem infinitas possibilidades de se dirigir para outros lugares, de fazer um curso, fazer uma academia e tal. Aqui, efetivamente, está claro para todos os senhores, não está? Que não tem o que fazer aqui nessa serra. Concordam? Concordam? Está claro para todos aqui ou não está? E parece que está. Só que para a companhia isso não estava claro. Ou não esteve claro durante 30 anos. Ela só negou esse direito dos trabalhadores durante 30 anos ao argumento de que isso aqui era de acesso fácil e de que existia transporte público. Durante 30 anos, ela conseguiu impor essa visão. Aí voltamos àquela discussão que nós tínhamos hoje pela manhã sobre acurar os olhos, aguçar a visão para perceber, digamos, a superexploração do trabalho humano. Tá certo? Como é que isso era possível? Primeira coisa, acesso fácil. Né? O que é que você fez? Você construiu uma rodovia e pavimentou a rodovia. Então, rodovia pavimentada, sinalizada, para eles era um acesso fácil. Tá certo? Só que no início da rodovia, bem aqui, você tem uma portaria onde você precisa se identificar, onde você precisa pegar uma autorização, até porque isso aqui é o quê? É uma floresta nacional. Você não pode entrar aqui, por exemplo, para fazer um piquenique. Você não pode entrar aí com uma arma de caça, por exemplo. Você não pode fazer o que você bem entende aqui. Tá certo? Então, é evidente que existe o acesso fácil. Transporte público, e aí a coisa se sofistica, né? Interessante que eu vi isso acontecer em outros lugares, por exemplo, em relação à insalubridade, em uma mina lá de Sergipe, onde eles instalaram climatizadores e faziam a medição próximo ao climatizador. Mas, em relação à questão do transporte, o que é que aconteceu? O município era um município novo. Nós vimos aqui a questão política, inicialmente. O município, há 30 anos atrás, não existia, então, é um município em construção. Aí você tem uma empresa de transportes, a Transbrasiliana. A Transbrasiliana tinha cerca de 95 ônibus. A companhia contrata todos os ônibus, está fechado o pacote. Desses 95, 90 são para transportar os trabalhadores para a mina, e 5 você vai fazer o seguinte, 5 você vai fazer uma linha daqui até essa mina aqui, ó. De manhã e volta no final da tarde. Ah, mas ela é deficitária, não tem problema, eu pago os 40 lugares para você. Entenderam? Ah, mas isso é muito infantil, né? Aí o que é que você faz? Você coopta os sindicatos, você negocia qualquer coisa lá, e os sindicatos reconhecem, através de acordos coletivos, que esse transporte público, esse transporte aqui, que vai de manhã e volta no final do dia, é um transporte público. E aí você retira do trabalhador, durante 30 anos, o direito a receber a remuneração dessa ponta de jornada. Correto?
A ponta de jornada, eu vou mostrar para vocês aqui quanto que é a ponta de jornada. Então, vamos lá. Aí nós chegamos em Carajás e as ações começaram a se avolumar por conta disso, porque os trabalhadores, evidentemente, eles passavam horas a fio naquele deslocamento, todos os dias, né, naquelas escalas de revezamento, e eles iam à justiça pedir. Alguns juízes mais sensíveis, inicialmente, iam dando, mas muito pouco. Mas, ao longo do tempo, isso foi se revelando viável juridicamente, de tal forma que as ações começaram a crescer numa curva, né? Ao longo de 20 anos, isso foi crescendo. Ao ponto que, em 2007, quando nós chegamos lá, isso apontava para em torno de 9.000 ações naquele ano. Todas elas pedindo outras coisas, mas todas elas pedindo horas itenerárias. Aí nós resolvemos fazer uma itinerância, porque havia algumas inspeções, resolvemos fazer um auto de inspeção, uma inspeção judicial, que contemplasse todos os turnos, porque as outras inspeções que tinham eram inspeções parciais, né? As empresas alegavam que a inspeção, por exemplo, foi pela manhã, que à noite o tempo era mais curto, ou que foi feito no carro da justiça, não foi feito no ônibus que era transportado. Então, tudo bem, vamos fazer segundo as impugnações das empresas. E fizemos isso durante 30 horas. Juízes, promotor, advogados, representantes da empresa. Isso resultou nessa tabela aqui, ó. Todas as minas contempladas, tá certo? Distâncias, e aqui mais ou menos as horas por mês que eram sonegadas dos trabalhadores de deslocamento. Para a principal mina, aquela maior lá, a mina de N4, a mina Norte, cerca de 52 horas e 50 minutos sonegados. Isso por mês. Você tinha ali, em média, 7.000 trabalhadores por turno, multiplica isso por 3 turnos, porque a companhia nunca respeitou os turnos reduzidos de 6 horas. Aí você vai ver a economia que ela teve durante esses 30 anos de exploração. Certo? O que é que ocorre? Muito bem, antes de voltar à questão do cálculo. O que é que a Constituição fala em respeito à jornada, né? E aí, mais uma vez, nós voltamos à questão da nossa cultura de desrespeito, a cultura de desrespeito a direitos. Tá certo? A nossa Constituição ela fala basicamente em 2 jornadas, em limitação da jornada de 2 maneiras únicas. Uma de 8 horas diárias, que é a jornada normal, e uma de 6 horas para quem quer trabalhar assim, freneticamente, loucamente, como é o caso lá. Lá nunca foi respeitado esse limite de 6 horas diárias. Se fosse respeitado, nós teríamos que ter quantos turnos? 4 turnos, certo? Então, lá nós temos 3 turnos por dia, tá certo? O principal turno vai de 6 até as 15, correto? Grosso modo, o que é que ocorre? Como nós medimos aquelas medições que vocês viram ali, deixa eu voltar aqui, vejam só, todas elas são a partir da portaria, tá, pessoal? Não é da casa da pessoa. A pessoa circula na cidade toda, aí quando ele passa na portaria para subir a serra, é que a medição começou. Você desprezou, nessa contagem aqui, todo o deslocamento interno da cidade. Tá? Mas, grosso modo, o trabalhador que trabalha de 6 às 15 horas, que é o turno, o primeiro turno, ele precisa estar no ponto de apanhar o ônibus às 4 da manhã, portanto, ele precisa levantar antes, tá certo?
e a mesma coisa para retornar. Então, esse trabalhador que deveria trabalhar apenas 6 horas por dia, estar à disposição da empresa 6 horas por dia, que é o conceito de jornada, ele está à disposição da empresa de 3 às 18. Isso é tudo o que lhe sobra para a fruição pessoal, fruição familiar. Tá certo? E aí alguém questionou por que um município proporcionalmente tão rico como Paraupebas é um município tão violento. A juíza da frente, a juíza de direito, uma paraibana arretada que tinha lá, um dia saiu comigo para almoçar e se queixava de a cidade ser tão violenta. E eu estava estudando essa questão. Eu disse, eu acho que isso tem alguma relação com a forma como se organiza o trabalho aqui. Porque o trabalhador não tem tempo livre de fruição pessoal. Quando ele recebe a folga dele, ele quer extravasar. Aí o que faz? É álcool, prostituição. O que é que isso dá? O que é que isso dá? Isso dá em violência, não é isso? Então, você acaba criando um espaço de sociabilidade, uma civilização, de certa forma, doentia. E isso está escrito na própria decisão que nós tomamos em março de 2010. Você queria falar? Eu queria te perguntar qual é mais ou menos a composição dessa violência de Paraupebas. É crime, arma de fogo, briga de bar, homicídio, latrocínio, roubo, É tráfico de drogas, são esses crimes de natureza violenta, de convívio social, né? Isso precisa fazer um estudo mais detalhado para estabelecer essa relação. Mas a cidade vive dessa exploração mineral, né? Os empregos mais substanciais e diretos, eles estão vinculados a essa exploração direta do minério de ferro. As pessoas dependem disso direta ou indiretamente. Se as pessoas não têm tempo para a fruição pessoal, para desenvolver a sua sociabilidade, a tendência, me parece, é essa. Essa política de ocupação de espaços da companhia, ela mudou justamente por conta desses problemas gerados, né? Ela criava ambientes exclusivos, como a vila lá em cima, era algo protegido, era algo exclusivo, as pessoas comuns não tinham acesso lá, e deixava de se responsabilizar, digamos assim, pelo arraial formado lá embaixo. Então, tudo o que acontecia de bom e de ruim lá era, digamos assim, responsabilidade do destino, né? E isso foi um processo permanente, digamos assim, de lutas, de obstrução da ferrovia, de obstrução da própria rodovia, que levava para que a companhia pudesse ir assumindo condicionantes e se responsabilizando por essa questão. Mas, inicialmente, a coisa não era feita assim. E não era... a parte, por exemplo, agora de Serra Sul, a vila formada lá, para os funcionários da empresa, já não é num local exclusivo, é dentro da cidade. Por conta, digamos assim, dessa exigência social de que não se crie ainda mais enclaves, né? Sim, sim. Nós conversávamos sobre isso ontem. O que ocorre? Essa limitação da jornada na Constituição, ela tem uma razão de ser, né? Quando você transforma a atividade numa atividade ininterrupta, você diminui isso, porque, se você não diminuir,
a vida útil do trabalhador, ela se esgota mais cedo. Não é isso? E isso se revelou muito, com muita contundência lá em Carajás. Aqui, ó, essa vila é a vila exclusiva dos funcionários da Vale, funcionários Vale. Após 20, 25 anos de vida útil, o que aconteceu? Esses trabalhadores que moravam aqui começaram a adoecer ao ponto da invalidez, né? E aí começaram a pipocar e pulular na Justiça do Trabalho pedidos da companhia para que esses trabalhadores fossem desalojados da casa deles, ou melhor, da casa da Vale, que era dada em comodato. Para quê? Para que a Vale alojasse novos trabalhadores que tinham tido o quê? Sua vida útil abreviada, porque a companhia nunca respeitou o quê? A limitação da jornada. Tá certo? E aí, digamos, vem a questão, mais uma vez, que nós discutíamos hoje, da responsabilidade do Estado no processo, né? A companhia, ela faz, ou melhor, a empresa, o mercado, não age segundo uma conduta moral. Ela age buscando lucro e o Estado tem que exercer, digamos, o seu papel de moldar essa conduta. O que ocorre? Essa prorrogação, por exemplo, essa prorrogação da jornada aqui, ela é feita com base em entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, anos a fio, 20, 30 anos prorrogando e arrebentando com a vida dos trabalhadores, o que é isso, se não um dano para a própria existência dos mesmos? Não é isso? Essa prorrogação me parece ser autorizada para casos eventuais, especiais, ser compensado e pronto, mas a limitação constitucional tem que se impor. Tá certo? Agora, confesso para vocês, lutar pelo pagamento disso aqui, durante 3 anos e meio, custou boa parte da minha própria saúde, só dessa ponta aqui. Imagina se eu tivesse me atrevido a cortar isso aqui, esse pedaço vermelho aqui. Tá certo? Porque mexer com a companhia apenas no que toca a isso aqui, foi um Deus nos acuda. Desceu o Papa em Paraupebas. Entendeu? Então, é uma guerra muito grande, uma guerra muito desigual. Essa área aqui, ela deveria estar aqui, ó, de 6 às 12, né? Por isso que tem um 12 aqui. Isso aqui é uma prorrogação a título de compensação. Aí o que é que eles fazem? Isso aqui é tipo assim, você elastece hoje para compensar durante a semana ou na semana seguinte. Só que isso aqui se tomou, digamos assim, como uma autorização ad eterno. Se normalizou. Inicialmente, nas negociações coletivas, se pagava 35% por essa prorrogação. Hoje se paga não mais do que 15%. A coisa foi, inclusive, decaindo do ponto de vista... Se monetarizou a saúde, arrebentou com os trabalhos, com a saúde dos trabalhadores ao longo de 20, 25 anos, quer tomar a casa dos trabalhadores, porque precisa da casa para dar para novos funcionários, tá certo? E ainda não respeita... Sim, sim, de 15 horas. Jornada, o conceito de jornada é estar à disposição do empregador. Fique lá, meu amigo. O processo de terceirização, ele atua nisso, né? Você dispersa a solidariedade existente entre os trabalhadores, principalmente que estão na base. Esse fenômeno aconteceu, e hoje, para você ter uma ideia,
o sindicato dos empregados da Vale, o sindicato dos funcionários próprios da Vale, ficou muito mais fácil, digamos assim, de estar e de ser, como é que eu posso dizer, cooptado pela companhia. Hoje, o presidente do sindicato está há 20 anos lá e não há quem consiga, por conta de toda a estrutura à disposição dele, fazer um bate-chapa, por exemplo. A volta só a essa questão, por exemplo, colocada pelo Marcos, se nós criássemos com a redução para 6 horas dos turnos, mais um turno, tendo 7.000 trabalhadores por turno, nós abriríamos vaga para quê? Para mais 7.000 trabalhadores, não é isso? Seriam 7.000 em cada turno. Mas não deu. Não deu porque, male nós conseguimos atuar nessa faixa cinzenta aqui, ao longo de 3 anos e meio, ou melhor, enquanto estivemos lá, porque a Justiça, ao longo de 20 anos, vinha julgando e dando, do ponto de vista individual, mandando os trabalhadores, mandando as empresas pagarem para os trabalhadores a itinerância, daqueles que iam à Justiça. E para a companhia tomadora, o que é que ela fazia? Quando o trabalhador ia à Justiça, ela já contingenciava da terceirizada o valor. Então, para ela, saía custo zero. Organizar as coisas de maneira que se consuma todo o tempo daquela forma ali, né? O tempo inteiro à disposição da empresa. Ainda mais sem... Não se quer monetizar, mas aí não havia sequer a remuneração. E, para complicar as coisas, pessoal, o sistema de justiça trabalhista ali, ele era amputado, né? Você não tinha ali uma polícia do trabalho. Nós chamamos que é a nossa fiscalização. Se eu tinha ali, aconteceu isso, um camarada trabalhando numa marquise a 50 centímetros do fio de alta tensão. O oficial de justiça passou e disse, cadê o auditor fiscal? Não tem. Só volta lá e tira aquele camarada de lá, manda o patrão dele descer de lá, senão eu vou mandar prender ele. Então, quer dizer, o juiz do trabalho tinha que tomar uma medida de urgência, extrapolando das suas funções, para que isso pudesse evitar um acidente fatal, inclusive. Mas a fiscalização do trabalho não existia para tornar isso mais visível. Precisava levar tanto tempo para isso, né? O Ministério Público, por exemplo, não está lá nessa região de Carajás. Só a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho acabou se tornando o quê? Um departamento de recursos humanos para a companhia. A companhia, simplesmente, quando tem um problema, ela contingencia o dinheiro da terceirizada, você vai te ver lá na Justiça do Trabalho. Aí eu não tenho uma rescisão. Eu tenho o que depois, enquanto companhia? Eu tenho um título, né? Um título transitado e julgado, seguro, líquido, certo, que me dá plena quitação daquele problema. Tá certo? E o que aconteceu com... Hoje nós acabamos de duplicar a nossa capacidade lá, temos 4 varas, 2 varas novas, temos 4 varas lá, e são como varas antigas, ninguém quer trabalhar lá porque continua a mesma loucura. Tá certo? Inicialmente, nós cuidamos dessa questão lá, em 2010, veio a sentença por força de uma ação coletiva, uma única ação coletiva, porque nós estávamos tratando isso do ponto de vista individual, forçamos a barra para tratar isso numa ação coletiva. O Ministério Público pediu 100 milhões de reais de indenização, para vocês terem uma ideia. Aí nós fomos fazer um cálculo com base em dados não impugnáveis, com base no salário mínimo, naquelas 52 horas da principal mina, levando em conta 7.000 trabalhadores, nos últimos 5 anos apenas, que é a nossa prescrição trabalhista. Aí deu 300 milhões de reais. Ora, se eu der a condenação que o Ministério Público está pedindo, o que é que a companhia vai fazer? Não, eu pago os 100 milhões e continuo praticando a lesão. Eu tenho 200 de troco, não é isso? E fui extremamente criticado, digamos assim, por ter dado uma condenação superior ao que foi pedido. Tá certo? E o que ocorreu
o gráfico não saiu aqui, felizmente, mas o que ocorreu nos 2 anos seguintes é que nós tivemos uma redução de 1.500 ações após essa decisão. A companhia, que em 30 anos nunca tinha pago hora itinere, não admitia a existência de hora itinere, tinha todo aquele artifício que nós conversamos aqui para sonegar este direito, acabou, por fim, pagando, fazendo um exercício de genuflexão e pagando as horas itinere para os trabalhadores, negociando cerca de 68% daquele valor, né? Porque, em dado momento, por exemplo, eu, como juiz, fiquei isolado porque os outros colegas não davam a mesma quantidade de horas, né? Em relação, por exemplo, àquele núcleo urbano lá, onde moravam os funcionários da Vale, eles consideravam que tinha transporte público até ali. Então, havia uma ália, né? E houve uma negociação dura, muito dura, várias reuniões, idas e vindas, e aí se chegou, finalmente, a um denominador comum. E hoje, isso aqui é um contra-cheque de um funcionário Vale. Você vai ver aqui, transação de horas itinere. Acho que esse aqui está melhor. Aqui, ó. Então, esse trabalhador, por exemplo, recebe R$ 205 de horas itinere nesse mês, coisa que a companhia nunca tinha pago durante 30 anos, espontaneamente, né? Espontaneamente. Então, essa foi a maior das conquistas para os trabalhadores. Hoje, lá, as pessoas recebem horas itinere nos contra-cheques. A itinerância está paga. Mas, evidentemente, tem muita coisa a ser consertada ali naquela exploração. Outras questões foram negociadas a título de reparação coletiva para a coletividade, entre elas bolsas de estudos, o Instituto Federal de Ensino e um centro cultural que está em construção. Um centro cultural com cinema e teatro. Isso aqui é a maquete dele, e ele está por ser entregue em Paraopebas. A condenação foi revertida nesses equipamentos públicos. Na escola, no Instituto Federal, que a companhia se obrigou a construir, e nesse centro cultural, além de bolsas que ela mantém durante esse período. Bem, gente, era isso, sucintamente, que a gente tinha para trazer para vocês. A gente discutia hoje mais cedo que é preciso, digamos, um olhar mais aguçado para você perceber, treinar o seu olhar para você perceber os níveis a que o capital reduz, né, rebaixa as condições de trabalho, vai rebaixando sutilmente as condições de trabalho até o nível da superexploração, né? Nós precisamos de muito tempo para chegarmos a essa consciência da escravização moderna, né? Da escravização contemporânea. Dom Pedro Casaldáliga, em 1970, já bradava que nós tínhamos trabalho escravo e ninguém dava pelota para ele. É isso? Nos anos 90, que depois de uma pressão internacional, por conta de um trabalhador lá perto da minha região, em Pissarra, que levou um tiro, se fingiu de morto, foi para Belém, não deram pelota para ele, o caso dele chegou na Comissão Interamericana, o Brasil se viu forçado a adotar políticas públicas, aí nasce o Grupo Móvel e sua extensa ficha de colaboração no combate ao trabalho escravo, 50 mil trabalhadores resgatados. Ainda assim, não foi suficiente, porque, em 2003, nós precisamos evoluir no conceito do trabalho escravo, né? Não bastava proteger o bem jurídico da liberdade, era preciso avançar para proteger também o da dignidade.
porque essas coisas não são muito claras, essas coisas não são muito sutis. Como é que se vê isso aí? Vocês veem como que é difícil desconstruir toda essa lesão existencial, né? Durante anos praticada, não é por uma pessoa má ou por um desqualificado qualquer, não, mas é uma conduta de gestão mesmo. Há uma ferramenta de gestão empresarial, segundo o qual você define primeiro os lucros e depois vai descendo e cortando tudo até chegar na questão trabalhista. E essa questão da itinerância me parece que era uma questão que era assim muito forte para eles, porque eles diziam e conduziam os contratos com as terceirizadas, isso está no acordo, para que elas não cotassem a itinerância nos preços delas. Ela herdou do período de estatal a cultura das licitações, né? A prática das licitações. E ela mandava cortar sempre a precificação da itinerância. Então, ainda assim, mesmo com a evolução legislativa de 2003, nós continuamos tendo, no meu caso aqui do OAS, que nós vimos, uma obra pública, uma obra de aceleração do crescimento do nosso desenvolvimentismo, nós vimos trabalho escravo, ainda persiste, né? Então, alguma coisa efetivamente precisa ser feita, os nossos olhos precisam ser aguçados e acurados para que a gente possa ver que essa superexploração ela é sutil, ela se aperfeiçoa a todo momento, nesse espaço de sociabilidade aí, que vocês acabam, digamos assim, por interagir, porque, muito especialmente em relação ao tempo, a esses tempos das outras dimensões da sociabilidade humana. A minha percepção a um primeiro momento, é a da dor, a dor provocada, né? Para mim ficou muito clara essa questão quando eu vi a legião de pessoas adoecidas após 20 anos de serviço e tal. E isso só se explica, digamos, por essas longo tempo de exposição a uma atividade. Atividade de mineração não é uma atividade fácil. Você está sempre exposto às intempéries, sempre exposto à poeira, certo? Então, e muito especialmente porque qual é a nossa dificuldade, como diz o Souto Maior, qual é a nossa dificuldade de cognição para uma disposição constitucional que diz que a jornada é de 6 horas? Não é verdade? 6 e 8 horas. Mas nós temos essa cultura digamos, de desrespeito e de tolerância e tudo mais, mas não tem. Aí tudo bem, sabe, mas a legislação permite uma extrapolação de 2, tudo bem, vamos extrapolar 2. E aí? O cara continua à disposição no transporte, ele está à disposição da empresa. Se ele sofreu um acidente ali, é um acidente de trajeto. Tá certo? Ele não está à disposição dele. Você entende? Agora, o trabalho escravo clássico, eu quero, na investigação dele, eu quero configurar ele a partir das minhas necessidades básicas, especialmente as fisiológicas. Qual a minha necessidade básica primeira? Água. Começo por aí. Sem água, eu não vou a lugar nenhum. Água potável. Aí você toma água junto com os animais. Está certo um negócio desse? Isso é digno? É humano? Comida. Necessidades fisiológicas. Dormir. Você entende?
Você sofre um acidente lá, corta um dedo, aí você enrola e continua trabalhando, infecciona, sem um curativo, sem prestação de auxílio. Você entende? Então, são as necessidades que a dignidade mínima nossa exige, qualquer um de nós. Tá certo? E, para além disso, tem os casos específicos lá que o tipo penal exige, jornada exaustiva. Tá certo? Cerceamento, liberdade de ir e vir. Aí está claro, não deixar a pessoa sair, cercear pela dívida, cercear pela retenção do documento, confinamento, pela própria... Na Amazônia, muito especialmente, porque lá as distâncias são colossais. Perto é uma palavra que não existe lá no dicionário amazônico. Quem põe uma ordem nos sindicatos... A legislação dos sindicatos é a mesma legislação trabalhista, é o parlamento. Agora, o nosso modelo de sindicalismo é um modelo... Esse modelo, por exemplo, precisava ser revisto, mas isso eles não querem rever atualmente. Né? Ali na minha região, para você ter uma ideia, existe uma prática comum agora de as eleições serem de uma chapa só. E as empresas bancam um staff jurídico próximo e à distância nos tribunais para que isso seja mantido. Toda vez que eu tento manter um mínimo de opção para o trabalhador escolher, eles vão lá no tribunal, aquele juizinho já está fazendo coisa errada lá, dando opção para o trabalhador escolher. Entra no sindicato com polícia e tudo para poder fazer eleição. É uma loucura. Fecha as portas para não chegar mandado de segurança. Eu desconfio que parte do nosso déficit democrático se deva ao fato de nós nunca termos dado aos trabalhadores brasileiros a possibilidade deles se associarem livremente. E isso está lá no Tratado de Versalhes, ou seja, a possibilidade da paz, da harmonia social, ela só é possível se as pessoas puderem se associar livremente. Sim. Eu desconfio que é por aí, entendeu? No dia que a gente fizer uma reforma sindical, permitir aos trabalhadores se associarem livremente, aí a gente vai começando a resolver por indução os nossos déficits democráticos. Olha, lá em Marabá, nós tínhamos um polo siderúrgico com 13 guzeiras, 13 siderúrgicas guzeiras. O ferro Gusa, pessoal, para quem não sabe, o Gusa, eram dois polos siderúrgicos, um em Marabá e outro em Açailândia, no curso da ferrovia. Então, o minério de ferro saía de Carajás, parava parte um pouco em Marabá e um pouco em Açailândia, e ali ele era transformado em ferro Gusa. O ferro Gusa, você transforma a hematita numa pelota. Você queima com carvão o oxigênio e fica só o ferro. E para isso você usa 70% de carvão. Então, esse polo guzeiro gerou assim, uma atividade e um processo, um fenômeno totalmente diferente na região, porque a partir dos anos 80 para cá, todo mundo passou a produzir carvão na região. Um efeito assim, devastador geral. Assentados passaram a produzir carvão para vender para siderúrgicos. E nessa atividade de produção de carvão, crianças, toda sorte de... Foi criado depois lá acho que o Instituto do Carvão Cidadão, que depois deu problema depois. Mas dessas 13 siderúrgicas, restou uma. Ela sobreviveu e eu considero ela um modelo. O algodão social, me parece que passou por esse processo de diálogo social. E são, inclusive, linguajares, é uma linguagem totalmente diferente da que a gente está acostumado. Nós, juízes do trabalho, somos especialistas na matéria desemprego. As pessoas que vêm bater a nossa porta, geralmente, estão desempregadas. Então, nós sabemos tudo, somos expert em desemprego.
Mas, na outra ponta, a do emprego, a gente não conhece esse linguajar. Diálogo social, por exemplo, é uma palavra muito nova para mim. Precisa de diálogo social. E eu só vim me dar conta disso recentemente porque, com essa crise toda, a minha pauta ela dobrou. Dobrou, as pessoas desempregadas, as empresas pequenas fechando, os patrões do doutor, eu não tenho como fazer, eu tenho aqui uma máquina e uma caldeira, o senhor quer para eu pagar os trabalhadores? Eu me dei aqui e tal, aí eu vendo, e aí? Depois que eu pago, e aí? Vira, faz o quê? Né? O que é que eu faço? Eu vou ficar continuar a enxugar o leite derramado, eu tenho que ir para outra ponta, eu tenho que cuidar de emprego. Né? Então, parte das nossas indenizações coletivas, hoje a gente está revertendo em um projeto de uma agenda de trabalho decente, para gerar emprego lá na região com a OIT, que é especialista nessa questão de emprego, com esse linguajar aí, reunindo os setores tripartite, governo, empresa, sindicatos e tudo mais. E eu acho que eles têm muito a ensinar para a gente nesse particular. Né? A gente continua fazendo aqui o nosso trabalho, mas, evidentemente, nós vivemos uma situação absolutamente distinta hoje, ímpar, e muitas vezes eu confesso para você que recentemente me senti, digamos assim, perplexo diante de uma situação como essa que eu vivenciei. Eram 42 trabalhadores, veio o primeiro, o segundo, no sexto, o patrão disse, olha, doutor, quantos trabalhadores o senhor mandou embora? Doutor, eu fechei. Quantos eram? 42. Eu disse, eu não tenho mais condição eu não tenho mais dinheiro. Eu tenho um trator e uma caldeira, o senhor quer? Eu lhe dou, o senhor vende e a gente paga os trabalhadores. Eu disse, me dê. Vamos ver o que é que a gente faz. Vendemos as máquinas e pagamos o possível dos trabalhadores, mas e aí? Você entende? Então, não é uma circunstância fácil a que nós estamos, mas nós estamos lutando lá para que, com a OIT, levamos a OIT para a região, a OIT está promovendo essa agenda de trabalho decente, e espero que, quando nós estivermos saindo dessa crise, lá na região, a gente já tenha saído antes, por conta dessa agenda do trabalho decente. Eu acredito muito na força, digamos assim, dessa sinergia social. Eu não sou sociólogo, mas... e na imprevisibilidade disso. Né? Acho que a história é rica e essas coisas... Assim, as coisas vêm numa onda para a gente pode devolver a onda, entendeu? Não dá para resolver, mas a gente devolve a onda. Essa questão do trabalho escravo chega para a gente resolve 1, 2, 3 casos, a gente devolve a onda na forma de projetos, estamos lá monitorando a vida de 30 ameaçados, pessoas que lutam contra essa... Eles estão multiplicando essa questão lá, a questão dos desempregados. A OIT está lá cuidando, devolvendo a onda para lá. Então, eu acho que esse empoderamento, como você fala, essa sinergia, essa articulação, ela produz efeitos maravilhosos do ponto de vista social. Eu acredito que a sociedade tem esse poder, digamos, auto-regenerativo. Né? Então, não acho que o judiciário não vai... Hein? Eu acho que não dá para você se desencantar, não. Eu acho que a sociedade ela tende a reagir. Eu percebi, na sua fala, desde ontem, na verdade, quando a gente conversou, e hoje mais ainda, que a Constituição é uma ferramenta, né, é um fundamento ao qual você recorre, né, constantemente para estruturar o seu pensamento, a sua prática, como juiz e etc. O que, ok, até uma platitude, né, porque, obviamente, que um direito que se exerce ao arrepio da Constituição seria uma coisa completamente impensável do ponto de vista lógico, mas não é do ponto de vista brasílico, né, fático. Né? O Brasil é um país que é capaz de produzir coisas realmente extraordinárias que desafiam há séculos, né,
a lógica ocidental e assim por diante. Então, eu queria te perguntar, por saber, inclusive, que você faz parte da Associação de Juízes pela Democracia, ontem a gente conversou um pouco sobre isso, o que você, de que maneira, há um debate hoje muito caloroso a respeito, né, dos ataques que supostamente se tenta fazer, ou das armações que existem em curso contra a nossa Constituição de 88, do ponto de vista dos direitos sociais, né? Há um debate, enfim, aí solto no mundo a respeito disso, né? A Constituição que tem esse epíteto, ou esse apelido de Constituição Cidadã, que é considerado, se diz muito, a gente ouve muito dizer, né, que é uma Constituição muito avançada do ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos civis e assim por diante. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. O que você acha que há de exagero nisso ou não? Se essa Constituição, de fato, é uma Constituição que, do ponto de vista, por exemplo, do combate ao trabalho escravo e a todas essas formas de superexploração do trabalho, né? Você usou essa expressão na sua fala, ela é realmente uma Constituição avançada? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa crítica ela não é minha. Dos poderes da República, o que menos se constitucionalizou, o que menos se empolgou com a Constituição, o que menos se apropriou da Constituição foi o Judiciário. O Executivo, por evidente, né, fez o regime, foi substituído, eleição e tal. O Legislativo é a mesma coisa, foi ele que fez. Então, mas o Judiciário não, ele não sofreu um processo, digamos assim, de incorporação, no sentido espiritual mesmo da Constituição. Eu acho que faltou isso para nós, juízes, entendeu? Constituição como programa de nação, objetivos fundamentais da República, uma nação solidária, igualitária, entendeu? Então, aí você vai ver juízes, por exemplo, no ponto de vista do trabalho escravo, se pautando pela naturalização para descartar lesões à dignidade humana, ou seja, a pessoa é pobre, miserável no ambiente doméstico, então ele pode ser submetido no ambiente do trabalho, aquilo, porque é natural para ele. Mas, pelo amor de Deus, nós temos um projeto de nação, um projeto de degraus civilizatórios, de avanços civilizatórios. A mulher, processo de emancipação da mulher. Tem a Lei Maria da Penha aí. O Estado entrou dentro do lar. São degraus que estamos subindo. Ainda que você considere e tal, nós temos que subir, meu amigo. Você é um juiz, se apropria da Constituição. Os caras admitem retrocesso, né? Não é nem para marcar passo, é para subir degraus. Uma metáfora bem simples para quem não quer compreender. Entendeu? Mas, infelizmente, nós temos e estamos pautados por isso, por uma falta de compreensão constitucional do nosso papel, dos nossos objetivos de nação. Plasmados na Constituição, está lá na Constituição, é isso, incorporado. E a JD, com perdão da modéstia, incorpora isso de maneira espetacular. A gente está falando de lei. Uma das coisas que eu me recordo numa discussão sobre trabalho infantil na CPI do tráfico de pessoas, foi destacável, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma disposição expressa, de que a pessoa que praticar esse ato vai receber uma sanção assim, administrativa, uma chamada de atenção. E qual era o ato? Trazer de outra comarca jovem para trabalhar em sua residência. Então, você está falando de escalas da sociedade. Se a gente evoluiu agora para falar das mulheres trabalhadoras, trabalhadores domésticos, a gente ainda sequer atingiu as crianças no trabalho doméstico, porque isso está na... E eu lembro que, quando isso apareceu, teve procurador do trabalho que fez assim, hã? Oi? Né? Tá no ECA? Tá lá expresso que... Porque a gente sabe que no Brasil, aqui em qualquer lugar, São Paulo, você tem essa lógica de...
ajudar, de trazer para dentro, de tirar lá da vidinha, que é simples, trazer para a cidade, né? Para ajudar a pessoa a se desenvolver. Essa naturalização do cuidado social com... É natural, as pessoas acham natural. Você tem que considerar esse processo. Você tem que considerar essas relações. Lá na minha cidade, é interessante, às vezes eu tenho dificuldades de identificar, digamos, as relações intrafamiliares, porque é muito comum você pegar pela mão assim, não, vou te criar. Vou criar, tu é minha filha, tu é filha biológica de fulano, mas fui criada por ciclano. E aí casa com fulano e daqui a pouco... Então, é um negócio assim... é comum. Entendeu? Então, isso é tarefa de Estado. Isso é tarefa de Estado, porque você não vai mudar essas relações culturais de uma hora para outra. Pegar a menina lá do interior, da comunidade tradicional, não, bora para Belém, e lá você vai estudar, aí você chega lá, você cuida do bebê dela, né? Tem um deputado lá esses dias que estava sendo processado porque era a filhinha dele, mas ele estuprava a filhinha e tudo mais. Aí como é que faz um negócio desse? O Estado tem que entrar. Se o deputado faz isso... Eu tenho a impressão que, pelo menos desde há muitos anos, a gente não conversava com um advogado num seminário de cultura aqui da escola. Juiz, acho que nunca. Foi a primeira vez que nós recebemos um juiz aqui. Recebemos... Não, pois é. É justamente isso. Então, esse que é o pacote, justamente. O pacote de assuntos ligados a tudo isso, que eu acho que são assuntos que são fundamentais como a Juliana falou várias vezes, né? São fundamentais mesmo para uma escola como essa. Então, eu acho que foi muito bom. Isso desperta uma quantidade enorme de questões, né? E de pontes possíveis, e de relações, e etc., que acho que também serão muito importantes para o projeto Contra Condutas, não só para o seminário. A ligação entre a sua fala e outras palestras que a gente teve aqui, né, é muito evidente, né? Uma parte é muito evidente e certamente há outras ligações não tão evidentes que a gente certamente vai fazer com o tempo, né? Eu penso muito na aula que nós tivemos aqui, bom, obviamente, da Carina Leitão, né? Até ontem a professora Carol estava falando para você, né, sobre a Carina, e que é sua conterrânea, inclusive, né? Então, isso acho que é uma. Quer dizer, a aula que a gente teve também com o Paulo Arantes, que foi muito interessante, né, enfim, dentro da reflexão que ele faz sobre o estado de emergência e as nossas tentativas todas de, né, enxugar um pouco essas sangrias todas, né, enfim, esses atos locais que a gente organiza, né, como é o teu caso, de, enfim, estancar, racionalizar um pouco esse cotidiano, né, insano e antijurídico e hiperexploratório, etc. Enfim, a aula do professor Zé de Souza Martins, a aula do professor Luiz Felipe de Alencastro. Então, eu diria que foi mais um acerto, assim, e queria te agradecer muito em nome do seminário, da escola e do projeto Contra Condutas por ter vindo aqui falar conosco. Foi muito bacana. Muito bem. Bom, na semana que vem a gente vai ter aqui a professora Flávia Scabin, que é uma professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, com uma turma de pesquisadores lá do Centro de Estudos em Sustentabilidade, da GV. Depois, na outra semana, vamos ter vários artistas e participantes das intervenções do projeto. Acho que vamos ter 7 ou 8 pessoas, né, nesse dia. E depois, no dia 30, Juliana estará de volta aqui também com uma defensora pública, né, Fabiana Severo, e o advogado do caso da OAS, doutor Ronaldo Vasconcelos. Então, todos convidados para voltar ao seminário. Valeu.
Obrigado, viu? Vou levar vocês a Marabá agora, para vocês